naquele contexto era importante notar que já existiam computadores aqui, tanto na área militar quanto no governo, e eram todos importados com os seus terminais também específicos, e cada um era um terminal específico, não eram padronizados. Tudo proprietário. Tudo proprietário. Então a Scopus começou com o seu primeiro projeto fazendo um hardware facilmente adaptável e comum, que ela conseguiu incorporar a tecnologia dos terminais dos diversos fabricantes e começou a fornecer terminais não só para o processador da Cobra, mas como os processadores importados que estavam aqui agora tinham a opção de um terminal nacional, tá certo? E foi assim que começou a Scopus. E ela se desenvolveu ao longo dos anos, tanto na área de comunicação de dados, como posteriormente na área de processamento, né? E começou a entrar na área de microcomputadores. Bom, chegou uma fase que a Scopus produziu microcomputadores que eram altamente bem avaliados pelo mercado, né? Agora a pergunta que eu já deixo é: como é que começou a aproximação com a área financeira? Certo, boa questão. Quer dizer, a Scopus, como eu coloquei desde o começo, quer dizer, a Scopus tem no seu cerne, né, a questão tecnológica. Então, ao fazer projetos de terminais de vídeo, ou fazer projetos de microcomputadores, envolvendo tanto a tecnologia de hardware quanto de software básico e, em alguns casos, aplicativos, a Scopus sempre teve o foco de, como fator diferencial, ter o domínio da tecnologia dos seus produtos. Tá? Então, por volta de 1981, nos Estados Unidos era lançado o primeiro IBM PC, em abril de 81, tá certo? A Scopus, quando foi no começo de 83, ela estava fabricando um microcomputador compatível com o IBM PC, inteiramente fabricado, projetado e fabricado aqui, tá certo? Então, foi nesse momento que a Scopus começou a migrar da área de terminais, equipamentos de comunicação de dados para processamento de dados, né? Em paralelo, nessa época também foi interessante contar do projeto do primeiro concentrador Telex, que os bancos passaram a usar. O concentrador, o PC 2100 da Scopus, se conectava ao mainframe dos bancos e o mainframe poderia mandar informações via Telex para os seus clientes, mandando informações de saldo e listas de títulos de cobrança, que foram as primeiras embrionárias operações online, tá certo, do sistema. Então, dentro desse contexto, o domínio da tecnologia de projeto e fabricação de processadores e equipamentos de comunicação de dados, de software básico, tá certo? Criou na Scopus um conhecimento, um capital intelectual muito importante, tá certo? À medida que os anos 80 foram evoluindo e por volta de 89, quando o processo da reserva de mercado estava se encerrando, tá certo? O sistema financeiro tinha tido um desenvolvimento enorme, fantástico, tá certo? Porém, todas as soluções, elas eram peculiares, eram ótimas soluções, mas cada uma com a sua peculiaridade, não eram todas proprietárias. Ficou muito claro que se pretendesse escalar, continuar com aquele volume que estava indo e reduzir custos, teria que caminhar para soluções padronizadas, tá certo? Tanto do ponto de vista de hardware quanto do ponto de vista de software. A padronização de hardware ficou mais ou menos evidente, né, naquela época, que tinha que ser em torno, ao redor do PC, do computador pessoal, tá certo? E, certamente por esse motivo, na época, o Banco Bradesco, que possuía já a Digilab, era uma empresa de automação bancária, tá certo? Se interessou por adquirir uma empresa que conhecesse, dominasse a tecnologia de computadores pessoais. E a Scopus foi esse alvo. De fato, em 1989, ocorreu a aquisição, num primeiro momento parcial, num segundo momento completa, tá certo? E a Scopus começou a usar o seu capital intelectual
para fazer essa migração do sistema bancário de situações e soluções proprietárias para soluções padronizadas de mercado. O primeiro projeto que foi feito, focado para as agências, foi transformar os terminais bancários proprietários daquela época para PCs, tá certo? Então foi feito um hardware específico, uma placa específica de PC que encaixava nos empacotamentos dos próprios terminais existentes, reutilizando periféricos que estavam ainda adequados, minimizando o custo dessa migração. E se conseguiu fazer, caminhar, esse foi o primeiro contribuição da Scopus ao Banco Bradesco, no sentido de migrar as soluções de automação bancária, tá certo, do ambiente proprietário para um ambiente mais padronizado. No momento seguinte, logo na sequência, precisaria migrar também não só o hardware, como já havia sido feito, mas o sistema operacional. Então foi feito toda uma infraestrutura de se adaptar. Na época a Microsoft estava lançando ainda em caráter experimental o Windows NT, tá certo? E a gente migrou. Foi o primeiro, né? Primeira versão do Windows. Foi. Deu muito trabalho e muita coisa não funcionava direito, estava começando, era um projeto ousado, tá certo? Mas nos valeu muito conhecimento de ter desenvolvido, a Scopus já tinha desenvolvido no passado um sistema operacional compatível com o DOS. Quer dizer, então nós não estávamos saindo do zero, nós tínhamos feito um sistema compatível, que era o Cisne, tá certo? E ele era totalmente compatível. Isso novamente alavancou a nossa capacidade e colocamos em produção, fizemos um sistema de agência, de back-office, tá certo? Em cima de hardware PC e de Windows NT.